Olá, eu sou o Dr. Cassiano Prado, da Clínica Curitiba de Odontologia, e hoje quero conversar com vocês um assunto bastante importante. Por que alguns tratamentos parecem não ter fim? Então, muitos pacientes que chegam aqui na clínica estão descontentes, Porque fizeram tratamentos com outros colegas e as coisas não andaram bem e a pessoa sempre está tendo alguma coisinha para fazer. Então eu acredito que existem praticamente 3 fatores principais para que isso aconteça, para que um tratamento não tenha fim, que não acabe nunca. Tá? O primeiro fator é o cirurgião dentista, o segundo fator é o paciente e o terceiro fator que eu chamo são os fatores ambientais. Tá? Vamos começar pelo cirurgião dentista. Se o cirurgião dentista não está acostumado a reabilitar um paciente, ele não vai buscar ver o que está acontecendo no todo com essa pessoa, sabe? Então, às vezes, um paciente tem um problema recorrente em um dente só, aquele dente fica quebrando, vira uma restauração, depois vira um bloco, uma coroa, aí ele quebrou, fraturou a raiz, vira um implante e de repente aquele implante está se soltando. Então, o que está acontecendo? Às vezes, o cirurgião dentista está olhando apenas para o problema. Não está olhando o todo do paciente. E sem olhar o todo, não há possibilidade da gente enxergar se aquele lá é só o resultado ou se é a causa do problema mesmo. Se for só o resultado, você não está resolvendo o problema do paciente. Então, às vezes, o paciente aparece, tem um problema pontual, só que não está enxergando e nem está sabendo que tem todo um problema. Então, vai do cirurgião dentista diagnosticar o paciente como um todo. Para isso, todos os cirurgiões dentistas hoje têm uma série de ferramentas, Tem as fotografias, tem o diagnóstico digital, tem os exames radiográficos, tudo isso tem que ser juntado para que a gente possa entender o que está acontecendo com essa pessoa, E aí parte outra responsabilidade do cirurgião dentista, que é a parte de planejamento. O cirurgião dentista ele vai ter que pegar aquele paciente, pegar aquelas informações e transformar num plano de tratamento. Sem um plano de tratamento, ou seja, ele trace, mesmo que seja um tratamento um pouco mais longo, que ele trace passos em direção à saúde do paciente. Então, saiu do problema do começo. Passo 1, tem que fazer isso. Passo 2, 3, 4... até chegar no final do tratamento e esse paciente tem que fazer apenas manutenção. Então, o que acontece na maior parte dos casos é que se o dentista não enxerga e não faz um planejamento correto, o paciente vai pipocar sempre indo, agora quebrou aqui, agora deu problema aqui, agora deu problema aqui, e não vai chegar no final do tratamento, onde a gente quer que ele tenha saúde. Tem estética, tem a saúde e se incomode pouco com o cirurgião dentista, que ele venha fazer suas manutenções ordinárias. A segunda parte, o segundo elo dessa corrente de tratamento sem fim é o próprio paciente. Então, muitas vezes nós chegamos, colocamos o paciente na cadeira, conversamos com ele e vamos conversar, falando, doutor, mas eu quero só ver esse problema aqui porque eu acredito que só tem esse problema aqui. Se você não explicar para o paciente, se o paciente não receber a explicação adequada, na cabeça dele ele vai ter só aquele problema mesmo. E aí o que vai acontecer? Ele sempre estará descontente com o cirurgião dentista. Ele sempre vai achar que a culpa é do cirurgião dentista porque ele convenceu o cirurgião dentista a fazer apenas o que ele queria e não enxergar o todo. Então a responsabilidade é mútua, tanto do paciente quanto do cirurgião dentista, para que eles cheguem a um acordo e façam um planejamento correto. Às vezes realmente é uma coisa pontual, é um probleminha ou outro, uma carizinha. Mas aqui na Clínica Curitiba, que nós tratamos com bastante reabilitação, muitos pacientes chegam com muitos problemas diferentes e eu preciso alinhar isso tudo num planejamento junto com outros colegas. Às vezes precisa de tratamento de canal, tratamento periodontal, tratamento ortodôntico. Então eu tenho que iniciar esse planejamento e ver qual é a linha do tempo menor para que esse paciente faça isso. Chegue no final do tratamento
e perceba que seu tratamento está andando corretamente. Se a gente não planejar e o paciente não aceitar esse tipo de condição, fica muito difícil da gente atingir um resultado correto. Vai ser sempre uma coisa que vai ficar numa roda de desânimo para o dentista e para o paciente também. Então, geralmente, os pacientes chegam aqui, estão muito descontentes com os tratamentos que foram feitos antes. E outras vezes chegam e falam assim: poxa, doutor, mas ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me falou da minha mordida, ninguém nunca me falou que não era só a minha escovação que era forte, que eu tenho esses problemas decorrentes disso. Então, o paciente tem que ser estudado, sabe? Se o cirurgião dentista não estudar corretamente o paciente, já está começando errado. A não ser que seja um caso de emergência, claro. O terceiro elo que eu falei é o elo ambiental. Então, às vezes, o paciente tem que fazer uma viagem, o dentista vai sair para fazer algum curso, isso acaba atrasando, né, o tratamento. Às vezes, no fator ambiental, o paciente não tem dinheiro, às vezes não tem tempo porque trabalha. Então, esse tipo de coisa tem que ser alinhado para que o paciente consiga fazer o tratamento no menor tempo possível e na rapidez possível. Às vezes, na falta de tempo, tem que usar a inteligência do dentista e a consideração, né, toda a parceria do paciente para desenvolver o tratamento correto. Então, um bom cuidado numa ortodontia, uma boa higienização, né? E às vezes a gente tem que conversar entre os pacientes e o cirurgião dentista para que esse tratamento acabe da melhor maneira possível. Então sempre converse com o cirurgião dentista, sempre peça esclarecimento, sempre tente ajudar o seu próprio tratamento e acreditar nele. Se o tratamento foi bem planejado, o que você tem é maior chance de sucesso. Joia? Espero que vocês fiquem bem. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço.